Amigas, amigos, amigues, tudo bem com vocês? Depois de um certo período fora de combate por questões hepáticas, estou de volta com a aula número 8 do curso da oficina 50. Faz tanto tempo que nem lembro mais o nome da oficina. Oficina de Teatro 50+, da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Bem, amigos, hoje falaremos de Sêneca. Sêneca, isto digamos, é um encerramento do período do Império Romano, teatro no Império Romano. E hoje, também, lá no final, teremos a sexta e última parte de Sidney Tem Filhos. É aquela historinha para vocês me verem como ator. Bom, muito bem. Sêneca. Sêneca, o nome dele é Lucius Anaueus Sêneca. Que latim, hein? Ele nasceu em Córdoba, na Espanha, que não existia como Espanha, na época, evidentemente, era tudo Império Romano. E em sua juventude foi para Roma para estudar, hoje está difícil, hein? Retórica e filosofia. Foi um cara muito importante. Sêneca foi um dos intelectuais mais importantes do seu tempo. Ele foi filósofo, escritor, mestre da arte retórica, membro do Senado e magistrado da justiça criminal. Sêneca alcançou seu ápice de poder quando ele foi tutor, sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Do imperador Nero. Na verdade, ele foi professor do Nero quando o Nero ainda era um pré-adolescente, e depois, quando o Nero tomou o poder, ele passou a ser um grande mentor intelectual, político do Nero. Bom, muito bem. Neste período, ele produziu muito. Produziu a todo vapor. Ele escreveu mais de uma centena de textos, ensaios filosóficos e até um tratado científico. Sêneca é o principal representante romano do estoicismo, doutrina filosófica criada pelos gregos alguns séculos antes. E o que será o estoicismo? Estoicismo. Sêneca é um dos mais importantes representantes dessa corrente filosófica. Bom, o estoicismo é zero de influência das emoções. O que vale é a razão. A razão. No estoicismo, você não se deixa levar nem pelas emoções, digamos, ruins, nem pelas boas. Ninguém se apaixona. Paixões não são bem-vindas no estoicismo. Aliás, o estoicismo defende que a verdadeira sapiência, para um homem se tornar sábio, ele precisava ter zero de emoções. E só com zero de emoções, alcançando essa sapiência, ele seria capaz de conhecer a verdadeira felicidade. Isso parece pouco, mas isto teve uma grande influência nas questões religiosas. Então estava naquele momento se formando a Igreja Católica, não exatamente no século I, mas na sequência, né, de perseguidos, os cristãos passaram a ser a religião oficial do Império. Lembrem-se dessa mudança, né? Pois o estoicismo serviu como base de muitas questões religiosas que vêm até os dias de hoje. Então, não é pouca coisa
que tem influência de Sêneca na Igreja Católica, não é pouca coisa de influência do estoicismo na Igreja Católica. Então tudo isso é muito importante. Daí a grande importância de Sêneca. Mas voltando ao século I da Era Cristã, a vida real nem sempre bate com aquilo que as pessoas escrevem. Isso aconteceu também com o Sêneca, né? Sêneca era todo o estoico, etc, 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 em toda a sua obra, inclusive teatral, mas na vida prática as coisas não aconteciam exatamente daquele jeito. Bom, primeiro porque assim, Sêneca era brilhante. Então ele era um brilhante orador, ele era um cara que fazia muito sucesso nos meios políticos, do direito romano. Bom, eis que nesta época estava no poder o imperador Calígula. Pois é. E o Calígula ficou assim, digamos, com inveja, com ciúme daquele prestígio que o Sêneca tinha até então. E ficou de olho nele. Eu vou pegar esse cara. Mas Sêneca, neste caso, deu sorte. Porque antes do Calígula pegar o Sêneca, Calígula morreu. Bom, Calígula morreu, ascendeu ao Império Cláudio. Pois é, aí era a vez de Cláudio. Muito bem, Cláudio era casado com a Messalina. Messalina. Muito bem. Sêneca continuou com suas atividades, fazendo muito sucesso, com muita influência, um filósofo, um pensador muito respeitado. E não se sabe ao certo, não se tem as provas concretas, não se tem câmeras, vídeos, fotos da seguinte situação. O Sêneca era casado. Daí a Messalina disse para o Cláudio, o imperador, seu esposo, que Sêneca estava tendo um caso com a Júlia Lívila, que era sobrinha do imperador. Cláudio, claro, acreditou na sua esposa e disse: ah, é assim? Muito bem, Sr. Sêneca, o senhor vai ser exilado na Córcega. Na Córcega. Já para Córcega. E lá foi Sêneca. Sêneca, exilado na Córcega por 8 anos. Sabe como é que acabou esse exílio? Quer dizer, primeiro que assim, ele aproveitou o fato de que estava exilado. Bom, e aí, vou fazer o quê? Pegou seu notebook e escreveu. 8 anos lá na Córcega. 8 anos por conta desta fofoca, que não se sabe direito se era fofoca, se era verdade, enfim. Vocês querem saber o que aconteceu depois desses 8 anos? Eu já conto. Não é à toa que gregos e muito depois, né, os romanos gostavam tanto de tragédias. Porque para a inspiração deles, a realidade era uma maravilha. Vai ter tragédia lá longe. Bom, o Sêneca, que foi exilado em 41, ficou 8 anos lá na Córcega, portanto em 49, que foi o ano que ele sairia de lá, mas como é que ele ia sair de lá? Por quê? Porque a Messalina, aquela que contou a história dele com a Júlia Lívila, etc e tal, que fez o Cláudio mandá-lo para o exílio, foi condenada à morte.
Sim, Messalina foi condenado à morte e morreu em 49. Olha o Cláudio, hein? Olha o Cláudio. O Cláudio, que condenou a sua mulher à morte, já estava engatado com uma outra sobrinha dele, que não era a Júlia Lívia, que era a Agripina, que é para rimar com Messalina. E então a Agripina, sobrinha do Cláudio, se casou com o tio, com o Cláudio. E os dois tiveram um filho. Nada mais, nada menos do que Nero. Nero. E a Agripina queria que o Sêneca educasse o Nero. Então ele saiu de lá do exílio e voltou por cima. Ele passou a ser uma espécie de professor do Nero, então uma criança, um pré-adolescente, né? E durante vários anos ele ficou como tutor, como o mentor de Nero. Bom, lá pelo ano de 54, eu rio porque é muita tragédia, é muita desgraça. Cláudio foi envenenado. Vocês conhecem as histórias dos envenenamentos dos imperadores e que tinham aqueles que faziam, tinham que tomar as coisas que os imperadores iam tomar, né? Antes botava alguém para tomar, antes botava alguém para comer. Pois é. E ele foi envenenado. E sabe por que ele foi envenenado? Pela Agripina, com a ajuda do seu filho Nero. Olha só. E dizem que lá nos funerais, tanto a Agripina como o Nero choravam rios de lágrimas. E os discursos ainda foram feitos pelo Sêneca, que era um grande autor, né? E que adorava o Cláudio por tê-lo deixado 8 anos no exílio. Na verdade, esse adorava é realmente muito irônico, porque o Sêneca acabou escrevendo uma sátira, que é considerada uma obra-prima, tirando um tremendo sarro do imperador Cláudio. A sátira se chama, atenção, Apocolossintoses Divi Claudi. Desculpa, o meu latim não está lá muito bom. Mas isso quer dizer o seguinte: a transformação em abóbora do divino, também ironicamente, Cláudio. Tirou um sarro do Cláudio. Nessa obra, o Sêneca fala do autoritarismo do imperador, claro que mandou ele para o exílio, e também de como ele é recusado pelos deuses. Com a ascensão de Nero, após a morte do seu pai Cláudio, Sêneca alcançou o seu momento de maior influência política no Império Romano. Mas é preciso lembrar que o poder estava nas mãos agora de um psicopata, o Bolsonaro, Imperador Nero. E todo mundo sabe muito bem o que é que significa um psicopata no poder. Bom, no começo do Império de Nero ainda bem jovenzinho, Sêneca, seu principal conselheiro, orientava o imperador para aquilo que considerava uma política justa e humanitária, né? Durante algum tempo isso pareceu funcionar, mas à medida em que o Nero... Eita! Mas à medida em que o Nero foi tomando gosto pelo poder, as coisas foram mudando. A fama de Nero não é sem razão.
Claro que não se pode provar tudo o que dizem dele, mas são muitas histórias com muitas fontes. Parece que o Nero era mesmo muito doidão. Vocês lembram da Agripina, a mãe dele, né? Os dois se juntaram para matar o pai, o Cláudio. Pois é, o Nero transou com a Agripina, a sua própria mãe, e depois mandou matá-la. Ele também mandou matar o meio-irmão, ele matou a sua primeira esposa, daí ele matou a sua segunda esposa com chutes, pontapés, socos e joelhadas, cotoveladas e cabeçadas, e isso sendo que ela estava grávida. Olha só que cara legal, que cara bonzinho. Depois ele mandou castrar um homem, vestiu este homem castrado de mulher e se casou com ele. Tudo isso além de pôr fogo em Roma. Pois é. Sêneca era o conselheiro deste cara, que foi com o tempo fazendo essas coisinhas, certo? Bom, muito bem. Bom, Sêneca foi tendo cada vez menos influência sobre o Nero, até que ele resolveu se aposentar. Ele falou assim, olha, acho que não dá mais para mim, melhor eu sair fora dessa história aqui. Só que as coisas não são simples assim, Foram dizer lá para o Nero que o Sêneca, depois de ter se aposentado, se afastado até certo ponto do imperador Nero, foram dizer para ele que o Sêneca estava participando de um conluio, estava participando de uma organização terrorista que queria a morte do imperador. Mas vai querer matar o Nero? O que o Nero fez? Sem nenhum julgamento, sem nenhuma prova, condenou Sêneca ao suicídio. E como é que foi o suicídio? Condenado ao suicídio. Sêneca teve que cortar os pulsos e o fez diante da presença de amigos, de uma forma tranquila, estoica, absorvendo todas as emoções e mostrando que, olha aqui, tudo bem, é isso que o imperador Nero quer que eu faça, eu faço. E se a gente pensar nas maldades e crueldades do imperador Nero, até que no caso do Sêneca ele pegou leve. Pois é, foi assim que no ano de 65 Sêneca cometeu suicídio e a filosofia perdeu um grande homem da sua época. E o seu corpo foi incinerado sem qualquer pompa. Fim da vida do Sêneca. Mas nós viemos aqui para falar de teatro, certo? E por que eu falei tanto desse tal de Sêneca sem ter falado especificamente de teatro? Então agora vamos falar sobre a obra teatral de Sêneca. Na verdade, o que eu queria era salientar a importância de um intelectual tão prestigiado, um filósofo tão importante na sua época, ter escrito sobre teatro. E ele foi, a partir, digamos, do nascimento de Jesus Cristo, considerado o mais importante dramaturgo de Roma, então, assim, não é pouca coisa que um cara da importância do Sêneca, que tenha tido tanta influência sobre a Igreja Católica, sobre pensadores muito mais recentes,
que tenha exatamente este cara escrito teatro. Né? Bom, muito bem. Sêneca escreveu 9 tragédias. Ele não era assim um cara de fazer criações, ele fazia recriações, fundamentalmente sobre tragédias gregas, em especial as de Eurípides. Né? Nesse caso tem as fenícias, Medeia, Fedra, as troianas e Tiestes, ou seja, de 9 tragédias que o Sêneca escreveu, 5 tinham sido escritas originalmente por Eurípides. Ele reescreveu essas tragédias. Nessa de reescrever as tragédias, o Sêneca substituiu elementos dramáticos por efeitos violentos. Ou seja, no teatro romano, os assassinatos, as coisas terríveis, não eram apenas faladas, elas aconteciam em cena. Tiestes é considerada a mais importante das tragédias escritas por Sêneca. É uma história, é um confronto entre os irmãos Atreu e Tiestes. Para começar, tragédia. Para começar, tem a história de um irmão ter tido um caso com a esposa do outro. Daí acontecem grandes disputas e vinganças entre os dois. E tem um detalhe, eu não sei qual dos dois irmãos, esse texto tem na internet para leitura. O link a gente vai colocar na descrição do vídeo para vocês conferirem, para vocês lerem. Terrível. Uma história acaba de forma terrível, sempre terrível e triste. Lembrem-se disso, né? Mas um irmão fingindo que está de bem com o outro, etc. e tal, o convida para um banquete. Ao final deste banquete, o irmão que convidou diz ao outro que ele acabou de se alimentar das carnes dos próprios filhos. Tragédia. Bom, como eu disse, esse texto vai estar no link. Quem quiser se deliciar com mais essa tragédia, faça essa leitura, que é importante. É só se vacinar para receber esta pancada. Bom, por hoje é só, pessoal. Fiquem bem, protejam-se, cuidem-se e divirtam-se. E agora, para divertir de verdade, comédia. A 6ª e última parte acabou, hein? Acabou. De Sidney Tem Filhos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Eu preciso falar com ele. Preciso falar com ele agora. Não. Explicar, eu preciso... Você não pode ligar pra ele agora. Me dá esse telefone, me dá. Você acabou de encontrar com ele, não vai ligar não. Eu preciso explicar, eu não era eu. Ou talvez você fosse mais você do que você nunca foi. Natália! Sidney! Michelangelo! Cala a boca. Não, tava falando com vocês, não. Era com Michelangelo. Michelangelo, aquele seu amigo imaginário. Você ainda vê ele. Miguel, a culpa é desses brownies que você anda fazendo. Ô pai, o brownie foi tão ruim assim, porque o problema foi que você encheu a cara e deu PT, mas o brownie, ele te libertou, deixou você livre, entende? Ai, olha só, parece que alguém
apaixonante, um charme, o melhor encontro que tive na minha vida e quero te levar para Campos do Jordão. Viu, pai? Comer o brownie do Miguel não foi tão ruim assim, né? Viu só? Um bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Peraí, Miguel. Eu tô muito bêbado, esse quadro não tava desse jeito. É cubismo.